outras palavras. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 7 de setembro de 2022, comemorando os 200 anos da independência do Brasil. Sou o professor Júlio César, seja bem-vindo ao nosso canal Outras Palavras. Se você não conhece o nosso canal, por favor, escute o que a gente tem a dizer. Se você gostar, dê o seu like. Dá like. Compartilhe, se inscreva no canal se quiser, acione o sininho das notificações aí, ok? Muito bem. Triste do povo que precisa inventar heróis. Pior ainda é o povo que esconde seus verdadeiros heróis. É verdade. Hoje, 7 de setembro, comemoram-se os 200 anos, o bicentenário da independência do Brasil. Os ufanistas de plantão já estão aí nas redes sociais, glorificando aquilo que não merece glória. Inclusive, temos afirmando aí o seguinte: no dia 7 de setembro de 1822, foi proclamada pelo então imperador Dom Pedro. Então, quer dizer que ele era o imperador de 7 de setembro de 1822. Valer! Ele só foi coroado em dezembro de 1822 imperador, e ele não é nem chamado imperador. Vamos ver aqui. O povo chamou ele de rei. E mesmo assim, 7 de setembro, ele não era então imperador do Brasil. Coisa nenhuma. Mas é falta de conhecimento, né? Eu acho que sim. Todo mundo conhece este quadro aqui. É o Grito do Ipiranga, do pintor Pedro Américo. Este quadro foi encomendado ao pintor pelo imperador Dom Pedro II, com o pedido de que o pintor reforçasse a ideia da figura heróica de seu pai, Dom Pedro I. Era uma tentativa de melhorar a imagem desgastadíssima da monarquia naquele período. Um ano depois haveria o golpe que levou à República, né? Então, uma maneira que Dom Pedro II encontrou para glorificar, tentar melhorar a imagem da monarquia, foi fazendo um quadro em que se supervalorizasse a figura de Dom Pedro I como herói para aquela pessoa que supostamente nos libertara dos grilhões portugueses. Pedro Américo, então, coitado, nunca tinha visto Dom Pedro, ele nasceu muito tempo depois da independência, ele nunca viu, ele não compreendia, estava morando na Itália, ele tinha uma visão distanciada do Brasil, então o que ele fez? Coitado, ele pensou assim: como é que eu vou fazer um herói de uma pessoa que eu não sei nem quem é? Então ele imaginou, ele é um pintor, certo? Então ele pegou o quadro do pintor Meissonier, pintor francês Meissonier, chamado A Batalha. Ele se inspirou nesse quadro do pintor Meissonier, A Batalha de Friedland. Veja aí. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Minha massa, que eu estou passada. Note a semelhança entre as figuras de Napoleão no quadro de Meissonier e de Dom Pedro no quadro de Pedro Américo. Tá? Ambos estão no centro da tela, uma pequena colina, um pouco mais elevada, cercados de seus soldados em formato de meia-lua. Portanto, uma imagem idealizada do tal grito que não ocorreu. Não ocorreu? Bom, segundo testemunhas, não. Veja só. No quadro do Pedro Américo, o povo só aparece naquele cantinho ali onde está o tropeiro assistindo a tudo bestificado. Como sempre o povo assiste, a tudo bestificado. O local também não foi a colina que aparece aí, no Ipiranga. Foi na parte mais baixa, já bem mesmo na margem, mesmo, os animais bebendo água ali, entendeu? Segundo relato, por escrito, de uma pessoa, o padre mineiro Belchior Pinheiro de Oliveira, que vocês vão me dar licença aqui, para eu ler um trechinho do livro 1822, de Laurentino Gomes. O padre escreve assim:
Dom Pedro, tremendo de raiva, arrancou de minhas mãos os papéis e, amarrotando-os, pisou-os e deitou-os à relva. Eu os apanhei e guardei. Depois virou-se para mim e disse: E agora, Padre Belchior? Eu respondi prontamente: Se Vossa Alteza não se faz rei do Brasil, será prisioneiro das cortes. Não há outro caminho senão a independência. Dom Pedro caminhou alguns passos silenciosamente, acompanhado por mim, Cordeiro, Bregaro, Carlota e outros, em direção aos animais que se achavam ali próximos. De repente, estancou no meio do caminho, dizendo-me: Padre Belchior, eles o querem, eles terão a sua conta. As cortes de Lisboa me perseguem, chamam-me com desprezo de rapazinho e de brasileiro, pois verão agora quanto vale o rapazinho. De hoje em diante estão quebradas as nossas relações. Nada mais quero com o governo português e proclamo o Brasil para sempre separado de Portugal. Respondemos imediatamente com entusiasmo: Viva a liberdade! Viva o Brasil! Viva Dom Pedro! O príncipe então virou-se para seu ajudante de ordens e disse: Diga à minha guarda que acabo de fazer a independência do Brasil. Estamos separados de Portugal. O tenente Canto e Melo cavalgou em direção a uma venda onde se achavam os dragões da guarda para dar-lhes a notícia. Então, pela descrição do Padre Belchior, que foi testemunha ocular da história, não houve grito de independência ou morte sobre a colina do Ipiranga, que foi mais tarde celebrizado nesse quadro aí, que você viu aí, o quadro de Pedro Américo. Ok? Isso foi invenção dos militares para criar uma figura heróica e coisa e tal. E o próprio José Bonifácio tem muito a ver com isso também. Certo? Além disso, não se usavam cavalos para viagens tão longas. As mulas eram mais confortáveis. E nem se usavam roupas tão pesadas e elegantes. Era mais recomendável o uso de roupas mais leves. Ok? Agora veja este quadro aqui. Tô aqui suando em picas. Tô aqui suando em picas. Tô aqui suando em picas. É a proclamação da independência do francês François-René Moureau, pintada em 1844, que está no Museu Imperial de Petrópolis. Retrata uma cena mais singela, mais próxima do que pode ter acontecido naquele finzinho de tarde e início de noite. O Padre Belchior, que eu citei agora há pouco, seguiu na frente e chegou a São Paulo muito antes da comitiva de Dom Pedro e espalhou a novidade. Então, quando o príncipe regente chegou a São Paulo, o relato nos fornece o que aconteceu. Só um minuto, por favor. Pronto, aqui está. Acompanhado pela sua guarda de honra, desde este momento, então, rebatizada com o nome de Dragões da Independência, Dom Pedro chicoteou sua baia. A baia é a mula, né? A égua, a mula, que eles chamavam de mula gateada, quer dizer, malhada, para vencer os últimos 5 quilômetros do total de 70 que já percorreram naquele dia. Faltava 1 hora para o pôr do sol quando entrou em São Paulo, saudado pelos sinos das igrejas e pelos moradores que se aglomeravam nas ruas de terra batida. Exausto, empoeirado e ainda debilitado pelos problemas intestinais, recolheu-se ao Palácio dos Governadores. Naquela mesma noite, um grupo de maçons, e entre eles o padre Ildefonso, organizou um espetáculo no teatrinho em frente ao local da Fundação de São Paulo, né? ao local onde seria a igreja que foi fundada, né? O pátio do colégio, como eles chamam lá. Muito bem. O padre Ildefonso e os seus... Quando Dom Pedro entrou no teatro, às 21h30, o padre Ildefonso e os maçons se levantaram do camarote 11, e ali o padre, depois de um pouco de indecisão, depois ele confessou: temia que o príncipe não aceitasse a minha palavra, tomou coragem e bradou a plenos pulmões:
Viva o primeiro rei brasileiro! Viva o primeiro rei brasileiro! Explodiu a multidão. Note que ninguém chamou ele de imperador. Primeiro rei. E lá, quando houve, segundo o padre Belchior, a ideia da separação, a guarda estava numa venda, provavelmente bebendo alguma coisa. Não estava perto dele, como no quadro aparece. É tudo imaginado, entendeu? Ah, e aqui o autor Otávio Tarquínio de Souza, historiador famosíssimo e respeitadíssimo, diz o seguinte: o padre Ildefonso gritou 3 vezes, viva o povo brasileiro, e 3 vezes a multidão explodiu em ressonância. O padre Ildefonso virou o herói da noite diante daquele que havia sido o herói do dia, ou seja, o príncipe Dom Pedro. Muito bem. Esses relatos são absolutamente confiáveis. O quadro de Morro, apesar de mais próximo da realidade, ele também tem óbvias falhas, né? Você vê ali a multidão que cerca Dom Pedro, as crianças que estão ali correndo em torno dele, são mais parecidas com europeus do que com brasileiros, né? Onde estão os índios e os escravizados que não aparecem ali? Nós sabemos que eles estavam lá. Nós sabemos que eles estavam lá, mas eles não aparecem no quadro. Ok. Houve um Agora veja equívoco. esta gravura aqui. Bota a cabra pra derrar. Na fogueira de Santana. Esta é Maria Felipa de Oliveira. Você já ouviu falar dela? Uma trabalhadora braçal, pescadora e marisqueira, da ilha de Itaparica, que liderou um grupo de mulheres, índios e pretos contra os que infernizaram os portugueses. Esse grupo infernizou os portugueses. Eles deram surras nele com galhos de cansação, provocando coceira, incendiaram navios. A coisa foi pesada. Pois é, estes heróis de verdade foram apagados da história, juntamente com Maria Quitéria, a Sora Joana Angélica de Jesus, dentre outros. Você pode se perguntar, por que você nunca leu sobre estas pessoas nos livros de história? A elite brasileira de então não desejava que uma história que contasse com a participação do povo. A tal elite queria ser a única protagonista do episódio. E como foi esta mesma elite quem escreveu a história oficial, suas verdades relativas acabam prevalecendo sobre os fatos realmente ocorridos. Vou resumir com 2 palavras. Parabéns. Para a elite, da época, o povo preto e pobre não deve entrar na história nem pela porta dos fundos. Afinal, um plebeu jamais poderá ser o César. É isso que eles pensam. É isso aí.